Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Developer Talk. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto ligado à concorrência, na verdade sobre lock otimista e lock pessimista. E quando a gente fala de concorrência, a gente está falando de um recurso qualquer que está sendo compartilhado por um ou mais agentes. Quando a gente fala de recurso, esse recurso pode ser um arquivo, pode ser uma tabela inteira no banco de dados, pode ser uma linha numa tabela de banco de dados, pode ser um espaço compartilhado de memória. Alguma coisa que está sendo compartilhada. E quando a gente fala de agente, a gente pode estar falando, por exemplo, de processos, pode estar falando de threads, pode estar falando de sessions diferentes, pode estar falando até mesmo de usuários diferentes e pode estar falando inclusive de pessoas diferentes também. Então vamos dizer o seguinte, que a gente tem a seguinte situação, a gente tem um arquivo que está sendo compartilhado por duas pessoas diferentes. Isso é muito comum no dia a dia do desenvolvimento de software e é por essa razão que a gente utiliza no dia a dia sistemas de controle de versão, como por exemplo o Git, o Subversion, Mercurial. Esse tipo de coisa serve para resolver esses problemas de pessoas compartilhando os mesmos recursos, que no caso são os arquivos de código-fonte. Por isso que esses sistemas utilizam essas duas estratégias que nós vamos falar hoje, essas duas abordagens, o lock pessimista e o lock otimista. O lock pessimista funciona assim. Para exemplificar, vamos dizer que nós temos um arquivo que é uma lista de casamento que o João e a Maria vão estar editando. Então, o João abre o arquivo da lista e começa a incluir nomes na lista. Depois, a Maria abre e começa a incluir também. A Maria termina primeiro, salva o arquivo. O João continua editando o arquivo, continua incluindo nomes e salva também. Nessa pequena historinha nós tivemos dois problemas de concorrência. O primeiro foi um problema de sobrescrita. Porque como o João começou antes e terminou depois, tudo que a Maria fez foi perdido, foi sobrescrito. E um outro problema que aconteceu é que a Maria fez uma leitura inconsistente, porque no momento que ela abriu o arquivo, o João já estava editando, então ela perdeu algumas informações que o João já tinha inserido naquele arquivo. São problemas de concorrência muito comuns. E aí que entra a história do lock pessimista e otimista então. O lock pessimista, ele faz o seguinte, ele bloqueia o arquivo enquanto alguém está editando, para que ninguém mais edite, bloqueia o recurso, né? Lembrando que pode não ser um arquivo, pode ser qualquer outro tipo de recurso, então ele vai bloquear aquele recurso, ninguém mais vai poder editar. Isso é muito comum, por exemplo, no SurSafe, que é o sistema de controle, um dos sistemas de controle de versão da Microsoft, e o pessoal usa muito ele dessa maneira, apesar de que dá para usar de outras formas também. Então se alguém quer editar um arquivo, a pessoa faz um check-in, pega aquele arquivo e no momento que ela faz o check-in, ninguém mais consegue editar aquele arquivo. Quando ela termina de editar o arquivo, ela faz então um check-out e aquele arquivo então fica disponível para outra pessoa editar. Dessa maneira, uma única pessoa pode editar por vez aquele arquivo e você vai eliminar esse tipo de problema. Porém, isso vai causar esperas para as outras pessoas que quiserem editar o arquivo, que pode causar deadlocks. Mas deadlock já é um assunto para a gente falar num outro dia. A outra abordagem é o lock otimista. O lock otimista ele é usado pelo Git, pelo Subversion, por esses controles de versão mais modernos, geralmente ele é a estratégia padrão. Como é que funciona? Ele permite que todas as pessoas editem um arquivo ao mesmo tempo. Porém, quando você vai fazer o seu commit, efetuar a sua alteração naquele recurso, ele verifica se a versão que você tinha era a versão mais recente, a versão que você estava alterando. Se não for a versão mais recente, você vai ter que primeiro pegar a versão mais recente e depois aplicar suas alterações naquela versão mais recente. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tenta fazer um push no Git, mas alguém já fez algum commit que a gente não tem ainda. A gente primeiro tem que pegar aquelas informações, muitas vezes vai ocorrer um processo de merge, que vai ser misturado então o que você fez com o que os outros usuários fizeram. Isso pode ser transparente, mas você também pode ter algum conflito e vai ter que resolver aqueles problemas manualmente. Então depois que tudo isso estiver resolvido, aí sim você consegue efetuar a sua alteração naquele recurso sem ter problemas de leitura inconsistente, sem ter esse tipo de situação, esse problema também de sobrescrita. Bom, então por hoje é só isso, espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando o Developer Talks. Obrigado!